imprensa esportiva de todo o Brasil repercute a vitória do Flamengo na Libertadores da América. 2-0 pro Flamengo, o torcedor queria mais. Mas o Flamengo pode mais e hoje teve uma daquelas noites em que o talento e as circunstâncias decidiram mais do que o jogo coletivo. E o 2-0 é um bom resultado. O 1-0 eu achava bem perigoso. 2-0 pro Flamengo. A vantagem é boa? Ok. 1-0 era pouco, para levar lá para a altitude. 2-0 é um caminho mais bem arrumado, bem andado. Valeu, parabéns. Palavrinha? Uma palavrinha? Vamos, pé no chão. Vamos. Bora. Obrigado. Meus amigos, foi no sufoco. Eu tenho que tomar até, um maracujá ou então tem que tomar um cafezinho, porque eu vou dizer uma coisa pra você, meus amigos, olha, foi no sufoco, mas a gente conseguiu essa vitória, 2-0, estamos com a mão na vaga para as quartas de final da Libertadores da América. Eu gostaria que você fizesse o seguinte, dá aquela moral primeiramente, explode dentro do like, vamos bater uma meta de 5 mil likes nesse vídeo na manhã dessa sexta-feira, você que tá trabalhando ou se preparando para ir trabalhar. Vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. Estou aqui com o meu copinho, da Golcase, personalizado, olha só, do Mengão, hein? Golcase faz produtos licenciados para o Flamengo. E se você quer presentear o seu pai, seu amigo, seu filho, um copo desse que inclusive tá acabando lá no site da Golcase, hein? É só você clicar no link na descrição do vídeo ou tem aqui o QR Code, vai lá e aproveita essa promoção, tá acabando, é as últimas unidades com a promoção, hein? Corre lá e aproveita. Mas vou falar do jogo, olha só. O Flamengo, meus amigos, conseguiu uma boa vitória por 2-0 e agora está com a mão nas vagas para as quartas de final. Nós vamos analisar aqui a imprensa esportiva falando sobre essa vitória, os comentaristas analisando tudo o que aconteceu, mas eu gostaria que você fizesse o seguinte, corre nos comentários e escreva também a sua opinião, escreva de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, pra gente saber onde tem torcedor do Flamengo e coloca a sua análise. E aí, você acha que dá pra gente chegar nas quartas de final? Tem muita gente que tá jogando a toalha, pô, dizendo que vai perder lá na altitude. Pera aí, pessoal, vamos com calma. No final do vídeo eu vou deixar a minha opinião aqui pra vocês. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, Placar TV, ao canal João Guilherme. Link na descrição como créditos. Bora para as notícias do Flamengo. Vamos lá de Flamengo e Bolívar. 2-0 pro Flamengo. O torcedor queria mais. Tá de bom tamanho, não tá? Os detalhes com Vinícius Nicoletti. Boa noite a todos que acompanham o Sport Center. O Flamengo abriu vantagem no confronto contra o Bolívar pelas oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores. 2-0. Não foi como o torcedor esperava, mas é uma vantagem. O primeiro gol saiu aos 29 minutos da primeira etapa, o passe do Pedro e o gol de Luiz Araújo. Na sequência, o Pedro teve uma contusão muscular e foi substituído por Gabigol ainda na primeira etapa. No segundo tempo, o Flamengo continuou em cima. No total, deu 19 finalizações ao gol da equipe boliviana. O Bolívar conseguia se segurar e teve a chance do seu gol no final da partida. Um cruzamento na área e Omar Rocha cabeceou na trave. Um susto para a torcida rubro-negra. O Flamengo chegou ao segundo gol aos 44 minutos do segundo tempo com o zagueiro Léo Pereira. Na sequência, Gabigol também saiu machucado, teve uma contusão muscular e a equipe rubro-negra terminou o jogo com um jogador a menos. Vai levar a vantagem para o confronto. Não foi uma goleada, mas pode perder por diferença de um gol na Bolívia, que ainda assim avança para as quartas de final da Copa Conmebol Libertadores. É sempre um jogo muito difícil na altitude, né? Então a gente sabia que até conseguir o primeiro gol, eles já estavam tentando ganhar tempo, né? Então a gente foi feliz fazendo o primeiro e no final do jogo conseguiu fazer o segundo. Como eu falei, é comemorar esse resultado e depois, mais pra frente, pensar no jogo de volta. Muito bem, então o trabalho do repórter Vinícius Nicoletti, também com a participação do Pedro Henrique Torre. Bom, vantagem então do Flamengo, 2-0, 64% de posse de bola do Flamengo contra 36% do Bolívar. Finalizações 3 vezes mais, pouco mais que isso, 19 contra 6, certas 6-1, grandes chances 5-2,
Ações na área rival, 43 contra 6 apenas do time boliviano. Duelos vencidos mais que o dobro, 75 do Flamengo, 35 do Bolívar. O Rafael Marques, o Flamengo começa amassando, parecia que a goleada viria, mas aí passa a sofrer diante de um bom time do Bolívar, né? Não é só a altitude que faz o Bolívar avançar nas competições continentais. Vendo os números, faz sentido? Você concorda com o que o Tite disse, que o resultado deveria ser melhor para o Flamengo? Não, eu discordo do Tite, Edu, porque eu acho que o Flamengo jogou o suficiente para ganhar por 2-0. A gente vê os números e fica condicionado a achar que o Flamengo teve aquele massacre habitual dos jogos do Maracanã. Vamos lembrar sempre da goleada sobre o Vasco, a vitória sobre o Corinthians, o jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, e não foi isso que nós vimos há pouco no Maracanã, não. Nós vimos sim o Flamengo chutando mais, muito mais do que o Bolívar, vimos o Flamengo tendo méritos para vencer o jogo, a vitória do Flamengo é justa, e para mim o 2-0 entrega bem o jogo, porque o Bolívar teve 2 chances claras, uma delas no finalzinho, quando ainda estava 1-0, e poderia até ter acontecido um empate, a história da partida seria outra se aquela bola tivesse entrado, e o Si não joga no mundo do futebol. Mas eu entendo esse discurso de autodefesa que o Tite faz. Grande parte do jogo hoje, no segundo tempo, nós tivemos manifestações de apuro, de vaia, do torcedor que foi ao Maracanã, mas o grande público, né? Hoje presente no Maracanã, mais de 65 mil pessoas. Esse torcedor queria que o Flamengo transformasse o seu controle técnico em finalizações e, consequentemente, em gols. Mas isso não aconteceu muito por culpa, não de uma estratégia ou de uma coisa associada à metodologia do jogo, mas do que eu, pelo menos, notei, acompanhando a partida da cabine do Maracanã, da pressa que o Flamengo teve para poder chegar a um placar que ele precisava construir. Eu acho que a narrativa dos últimos dias de que o Flamengo tinha que golear hoje, e ainda mais depois da goleada de ontem do Penharol sobre o The Strongest, esse contexto trouxe para o time do Flamengo uma responsabilidade plus, algo além do habitual, do corriqueiro, do normal, que é vencer os times mais fracos, principalmente jogando no Maracanã. O Flamengo hoje completou 28 jogos de vencibilidade pela Libertadores jogando no Maracanã. E venceu. Mas por conta dessa pressa, a construção de jogo, o volume do Flamengo com a bola no pé, em vez de ser revertido em construções concatenadas e chances claras, foi revertido quase sempre em tomadas de decisão equivocadas. No primeiro tempo, a Arrascaeta errou 6 passes, Pulgar 7 passes, De La Cruz 5 passes. Os principais construtores do Flamengo erravam muito, à exceção do Gerson. Isso é sinônimo de quê? De pressa, de assodamento, de uma certa falta de estrutura mental suficiente para entender o jogo contra um time com linha baixa, porém a linha defensiva com marcação alta, muito próxima do meio-campo e pesada. O Bolívar é um time que tem bons jogadores, é um time que sabe jogar, mas é um time que marca mal, que deixa jogar, tanto em casa quanto fora. O Flamengo sabe disso, tanto que goleou na fase de grupos do Maracanã por 4-0. E o Flamengo não conseguiu ter a eficiência que precisava para poder ampliar esse domínio com números. 54 passes errados no jogo que teve 100 minutos, é praticamente um passe errado a cada 1 minuto e 50. É muito para um time técnico como é o Flamengo. Sim, a vitória foi importante, existe uma vantagem, o resultado foi justo, o placar para mim foi ajustado com o que o jogo mostrou, mas o Flamengo pode mais e hoje teve uma daquelas noites em que o talento e as circunstâncias decidiram mais do que o jogo coletivo, Edu. E o gol do Léo Pereira muda tudo, né? 1-0 ia ficar muito pouco. Porque a gente está falando de um jogo da volta em La Paz. Isso muda tudo. Tudo. A forma como o jogador entra no campo. Aliás, esse grupo conhece bem jogar em La Paz, porque teve lá e perdeu, né, na fase de grupos contra o Bolívar. Enfim, é um jogo diferente, mas aí tem esse ingrediente que o Rafa diz aqui da ansiedade demonstrada por alguns jogadores em alguns momentos. Mas o gol do Léo Pereira dá uma melhorada tremenda na situação, né? O que ficou muito ruim é a contusão dos 2 atacantes. E isso é uma notícia péssima. Olha o Léo Pereira aí comemorando. Ele entra em momentos decisivos. Ele faz... Eu lembro de um jogo que ele estava contundido, foi contra o Grêmio, né? Que ele faz um gol no finalzinho, mesmo contundido lá na frente. O zagueiro artilheiro Léo Pereira aparecendo. Essa não deu pro Lamp. Foi contra o Corinthians, me informa aqui o Fábio. O Lamp não conseguiu defender essa bola do Léo Pereira. Mas a gente tem as contusões dos 2 atacantes para mostrar para você, fã de esporte. Uma pena, né? E em situações muito semelhantes. Olha o Pedro, ele tenta a arrancada e já sente. E era uma chance iminente de gol.
para o Flamengo, ele já pede a substituição na hora. O jogador sente, né? O Flamengo já informou, né, da lesão na coxa esquerda, lesão muscular, quer dizer, não dá para voltar em breve. A gente sabe que algumas semanas fora. E o Gabigol, na sequência, tem uma contusão muito parecida também numa arrancada. Isso já no final do jogo. E aí, uma das palavras mais ouvidas foi calendário, né? Como o Flamengo é vítima do calendário, mas essa é a realidade do Brasil, todo mundo sabe, né? O calendário está aí desde o começo do ano, os clubes assinaram, e é dureza mesmo, não tô aqui dourando a pílula não, mas o Flamengo, que já tinha perdido o Vinha, aliás, o Vinha foi operado, né? O lateral esquerdo, e tinha perdido o Cebolinha no último jogo, perde mais 2 jogadores nesta quinta-feira. Aí o momento que o Gabi sente a contusão, até o técnico do Bolívar vai falar com ele ali. O jogador sente na hora que puxou a musculatura. E a gente vai ver daqui a pouquinho, o Gabigol saiu, ó, ele dá um gesto de que esticou, né, a musculatura. E a gente vai ver daqui a pouco o Flamengo, que ficou com 10 jogadores no final do jogo, e o Ayrton Lucas estava mancando um pouco também, né, na sequência do jogo. E a gente tem também o Gabigol, ao fazer o exame antidoping, o pessoal das nossas redes sociais, ele fez o exame antidoping e aí saiu dessa forma ali, andando com alguma dificuldade para deixar o Maracanã. Então, o resultado ok para o Flamengo, 2-0, vai com vantagem para o jogo de La Paz. Flamengo e Bolívar tem bastante coisa. Vamos lá, primeiro lugar, o jogo. Gostei da atuação no Flamengo. Tem muita gente que sonha também, não, tem que chegar no Maracanã e meter 4. Pô, esses times bolivianos, não só o Bolívar, esses times deixaram de ser aquela presa fácil mesmo fora de casa. E aí em casa eles viram poderosos, mas fora de casa deixou de ser aquela coisa que você ia lá, suava na altitude e em casa atropelava. Não é mais isso. Então acho que o Flamengo teve ótimos momentos na partida e o 2-0 é um bom resultado. O 1-0 eu achava bem perigoso. 2-0 ainda mas cara, 2-0, pô, não dá pra falar que é pouco. Repito, quem fala, tem que meter 4, porque, pô, jogar muito no FIFA. Mas as notícias ruins foram, primeiro, Pedro sentiu a coxa muscular, não dá pra saber gravidade ainda, a gente sabe que lesão muscular é um saco, demora pra arrumar, e o Pedro já tava jogando muito. Primeiro gol, um golaço do Flamengo, jogaram trabalhar total, a assistência do Pedro pro Luiz Araújo é sacanagem. Sai lesionado, entra o Gabigol, convenhamos, é um ótimo reserva, um reserva de luxo, mas entrou, não jogou super bem, o Gabigol perdeu oportunidades e também saiu machucado no finzinho. Assim como no finzinho o gol do Léo Pereira. Esse gol, dá uma acalmada. Repito, 4-0 seria lindo? Seria, mas não é FIFA. 2-0 é um bom resultado e a performance, na minha opinião, foi boa. Quero ler vocês aqui embaixo. Olha, foi no sufoco. O gol marcado já nos acréscimos pelo Léo Pereira deu a vitória ao Flamengo por 2-0 e dá uma vantagem satisfatória para o jogo da volta semana que vem em La Paz, na altitude de La Paz, que é sempre muito difícil de jogar. Lá é bem complicado. 2-0 para o Flamengo. A vantagem é boa? Ok. Não é 3-0, 4-0, seria maravilhoso. O Flamengo já tinha decretado, selado essa classificação. 2-0 não é. É uma boa vantagem, mas é uma vitória ainda, é uma vantagem ainda um tanto quanto perigosa. O time do Bolívar, eu estava fazendo uma pesquisa aqui, não perdeu ainda como mandante dessa temporada, jogando em casa. Foram 10 vitórias e 3 empates em 13 jogos. Não perdeu nenhum. Lembrando que desses jogos, 3 são pela Libertadores, tá? Fez 3-2 no Milionários, 2-1 no Flamengo e 3-1 no Palestina. Esse time é time difícil de ser enfrentado na altitude. Não é fácil. Aí você vai falar pra mim, pô, mas é o Flamengo, senhor Maninho. É verdade. Por outro lado, esse Flamengo não joga bola. O Tite não consegue extrair desse Flamengo o mínimo que o torcedor espera que esse time possa jogar. Ganhar do Bolívar por 2-0 no sufoco,
chuveirinho para tudo quanto é lado durante o jogo. Um time que tem Gerson, tem Arrascaeta, tem Dela Cruz, não pode ficar jogando no chuveirinho basicamente o tempo todo, já desesperado no final da partida. O Tite não consegue tirar desse Flamengo o que ele pode dar. E isso deixa o torcedor do Flamengo muito preocupado, porque a temporada tá aí. Tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem o próprio Campeonato Brasileiro. E o torcedor do Flamengo que passou em branco no ano passado não vai ficar satisfeito com apenas a conquista do Campeonato Carioca no primeiro semestre. É muito pouco. Para quem gasta o que o Flamengo gasta, para quem compra os jogadores que o Flamengo compra, para quem investe numa comissão técnica como o Flamengo investe, foi muito pouco. Muito pouco. Decepcionante. Os mais de 65 mil pessoas que estiveram, torcedores que estiveram no Maracanã na noite dessa quinta-feira, com certeza saíram aliviados, mas um pouco decepcionados também, porque esperavam muito mais. Eu mesmo achava que o Flamengo ia golear. No nosso Opinião Placar, que vai de segunda a sexta, das 11h30 até 1h da tarde, na hora que a gente fez ao palpitômetro, eu dei 5-0 pro Flamengo. Dei 5-0. Gente, olha o time do Flamengo. Tudo bem, perdeu o Pedro ainda no primeiro tempo, uma lesão muscular. Entrou o Gabriel. Gabriel não fez grande coisa, não fez um grande jogo. E para piorar, ele também saiu com uma lesão muscular, assim como o Pedro, no final da partida. Para o jogo da volta, semana que vem, em La Paz, o centroavante vai ser o Carlinhos. Tudo bem, ainda bem que não precisa fazer gol, porque tem 2-0. Precisa se proteger. E dá para você encarar um jogo desse com o Carlinhos. Mas e o resto da temporada? Os dois centroavantes do Flamengo estão lesionados. Como é que fica? Depois, mais para frente na Libertadores, se passar pelo Bolívar. E na Copa do Brasil, como é que vai ficar? E no Campeonato Brasileiro, entendeu? Isso aí já é uma obra do acaso, o Tite não pode fazer nada com isso. Mas, de qualquer maneira, ele não consegue, repito, extrair desse time do Flamengo o que ele pode dar. Muito pouco. Futebol muito pobre do Flamengo, e a torcida ficou, repito, aliviada com o gol marcado pelo Léo Pereira no final. Mas ainda segue esperando que esse time deslanche, o que não acontece. Repito, com grandes jogadores, um elenco que pouquíssimos times na América do Sul têm. Talvez o Flamengo tenha o melhor elenco da América do Sul, muito provavelmente. Mas o seu treinador, burocrático, não consegue extrair desse grupo, não consegue pegar esse elenco e transformar num time de futebol competitivo e fazer dos outros jogadores que não são titulares entrar em campo durante o jogo e mudar a cara de uma partida que deveria ter acontecido hoje e acabou não acontecendo. 2-0, ganhou. A vantagem é satisfatória. Na altitude de La Paz, o Bolívar vai complicar. O Bolívar que complicou esse jogo aqui, vocês viram. Bola na trave, o Rossi fazendo defesas importantes, Fabrício Bruno também impedindo chute dos jogadores no final da partida. Lá vai ser sufoco. Ainda bem que saiu esse golzinho no final do Léo Pereira. Mengão saiu do sufoco. 1-0 era pouco para levar lá para altitude. 2-0 já é um caminho, né, mais bem arrumado, bem andado. Eu vou dar aqui o meu placar moral pelo jogo. 4-1 para o time do Flamengo. Placar moral, bom. Porque o time do Flamengo rodou, estou na trave. O time do Bolívar, muito fraquinho. Os caras não sabem nem dominar a bola, né? Muito atrás, brigando muito, chegando muito. O time do Flamengo, eu achei, jogou bem. Estou discutindo isso. Estou discutindo o seguinte: muito toque. Tá bonito, puxa para cá, roda para lá, aí cruza a bola, sabe? Chute no gol pouco. Muito pouco chute de fora da área, muita aproximação, tabela, tá querendo fazer tabela em cima do goleiro, aí não dá, cara. Vamos chutar um pouco de fora da área para saber se o goleirão tá com essa bola toda. O Lamp, vamos saber, não souberam, e nós também não soubemos. Então, sabe, jogando bem, não estou discutindo, mas sem apertar muito o goleiro, sem apertar muito a zaga, não ser no finalzinho do jogo, naquela pressão para fazer, nos acréscimos até, para fazer o segundo gol, para descansar um pouco, porque 2-0 é tranquilo, pelo time que o Flamengo tem, de toque, né? Não é correria, estou dizendo em relação à altitude lá na Bolívia. Então, um toque e tal, vai fazer esse time do Bolívar correr mais, eles só sabem correr mesmo, mas lá é o problema. Se ele correr, você tem que correr atrás dele, ou não? Talvez não. Então vamos segurar aqui, vamos segurar. Galera, não tem contra-ataque na correria, contra-ataque é no toque. Vamos tocar, vamos saindo tocando, vamos arrumando, vamos apertando eles, sem negócio de lançamento. Porque meter o primeiro lançamento, o cara vai lá, tem que voltar e tem que meter de novo, pode parar.
que não vai resistir. E um outro detalhe importante, sabe quando é o jogo? É na quinta-feira que vem. Muito bem, para tudo aí. O Pedro teve lá uma fisgada na perna, não sabe a extensão da coisa, certo? Gabigol, que é, teoricamente, o reserva do Pedro, teve um problema. Entrou o Carlinhos, só que o Carlinhos entrou no lugar do Pulgar, que não precisava mais um homem de combate ali no meio, porque podia só botar o De La Cruz ou o Gerson sozinho ali, eles tomavam conta de tudo. O Flamengo ficou com o De La Cruz, Gerson e o Arrascaeta, os três de meio do campo. Carlinhos na frente, Luiz Araújo aberto e vamos pro jogo. Dava até para você tirar outro do meio do campo, que eles não tinham nada, nem apertavam o meio do campo. O meio do campo trabalhou tranquilo, principalmente o De La Cruz e o Gerson. O Arrascaeta um pouco mais marcado, estava mais no bolo da marcação. Às vezes que o Arrascaeta saiu, poucas vezes, mas saiu dali do bolo, ele jogou, apresentou tabela e tal. Então, jogou tranquilo o time do Flamengo, sem problema nenhum. Ayrton Lucas apoiando bem, Varela mais para força do que para o jeito. Depois ele saiu já no final do jogo, entrou o Wesley. O Wesley também arma uma correria por ali danada. É outro que tem que ser chamado a atenção, lá na altitude. Se entrar com esse vapor todo, com esse calor todo, não aguenta, vai lá, vem aqui, vai lá e cai. Aí, oxigênio, aquelas coisas todas que a gente já conhece e que isso já devia ter sido proibido no século que nós estamos. A altitude prejudica totalmente, mas eles também só se classificam para os grandes confrontos quando joga lá. Eles que moram nas altitudes. Porque quando desce, ele continua correndo. Mas aí falta técnica. Lá em cima não precisa técnica. Eles vêm para a luta. Corre uma correria, trombada, vai para tudo quanto é lado. É diferente. Mas na FIFA ninguém nunca jogou bola. Os velhinhos ficam lá tomando chá, batendo papo, jogando conversa fora. Nos tempos da gente, aquelas coisas de velho, tá certo? Então, sabem de nada, nunca entraram no campo. Então eles não sabem o que é correr, o que é jogar numa altitude. Então o Flamengo precisa tomar cuidado com isso. Aí lá em cima, sim, vamos tocar o jogo, vamos botar os cabeçudos na roda. Vamos tocar, precisamos de gol. Nós temos 2. Eles é que tem que sair. E no que sair, aí nós vamos jogar em cima deles, sem lançamento. Toque rápido aqui, junto, chegamos lá e metemos os gols tranquilamente. Porque 1-0, vou repetir, 1-0 lá para cima, ainda é do Flamengo, pelo conjunto da obra, ainda é do Flamengo. Mas ia passar mais aperto. 2-0 já é complicado. Eles têm que fazer um gol para eles entrarem no jogo. Eu acho que vai ser muito difícil fazer um gol no Flamengo, mesmo lá em cima, com esse time que esses caras têm. Bolívar. Muito ruim, muito ruim. O que se esperava fosse ser uma festa e uma goleada para garantir um jogo de volta com um mínimo de tranquilidade em La Paz, não aconteceu. O Flamengo venceu por apenas 2-0, sendo que o segundo gol foi feito já na Bacia das Almas, de cabeça por Léo Pereira. Logo depois do Flamengo tomar um susto gigantesco de quase ceder o empate, numa cabeçada do Bolívar no travessão. E o pior, Pedro e Gabriel, ambos sofreram distensões musculares. E com certeza absoluta não estarão à disposição nos próximos jogos. Um contra o Botafogo, que simplesmente vale a liderança do campeonato. Claro, o Fortaleza ainda está ali por ali, tem um jogo a menos, mas, teoricamente, a história entre Botafogo e Flamengo, Com todo respeito ao Fortaleza, não acredito que ele se mantenha nessa luta pelo campeonato durante o torneio inteiro. E aí eu me pergunto, o Tite certamente vai dizer hoje, na coletiva, que é o calendário, que é o desgaste provocado pelo acúmulo de jogos. No caso do Pedro, pode até ser, mas no Gabriel, não me venha com essa. O Gabriel não está jogando praticamente. Se existe um jogador que não pode estar com cansaço muscular por excesso de jogos, é o Gabriel. Pode ser que esteja com excesso de treinos. E eu me pergunto, todas essas contusões, todas essas coisas, tirando as contusões por choque, como foi a do Vinha, mas o tendão de Aquiles do Cebolinha, a distensão do Pedro e a distensão do Gabriel, não podem estar sendo motivadas por uma má preparação física, por um exagero na preparação física, exatamente no momento em que há acúmulo de tantos jogos, não sei. O fato é que qualquer
rubro-negro, com um mínimo de senso crítico, sabe que o Flamengo não jogou bem. E pior, desta forma, terá muitos problemas para se classificar em La Paz. Uma vitória de 2-0 do Bolívar em La Paz não é um resultado difícil de acontecer. E pode até, dependendo de quando esses 2 primeiros gols forem feitos, virar uma bagunça o time do Flamengo, que aliás era uma bagunça hoje no final do jogo, e tomar um 3-0 e acabar voltando com o rabo entre as pernas, eliminado da Libertadores. Mesmo dominando no primeiro tempo, teve muita dificuldade de fazer o gol. Teve lá suas chances, sim, teve uma bola cabeceada pelo Pulgar para trás no escanteio, que o goleiro fez um milagre. Teve mais 2 ou 3 chances que chegaram perto, que as conclusões poderiam ter se tornado gol, mas o goleiro defendeu, bateu no Beck, o Beck tirou em cima da linha, no chute do Arrascaeta e por aí vai. Mas não foi o domínio avassalador que se esperava do Flamengo. O que se esperava do Flamengo era iniciar o jogo enfiado no campo do Bolívar e metendo uma bola atrás da outra no gol. Mas não. O primeiro gol demorou a sair, saiu com 30 e tantos, fruto de uma jogada a esmo. A esmo. Rossi mandou uma bola lá para frente, o Arrascaeta dominou, tocou para o Pedro, e o Pedro deu um belo passe para o Luiz Araújo entrar e fazer o gol. Mas essa é a sensação que se tem o tempo todo desse time do Tite. Ele depende de um lance genial de algum jogador, um rasgo de qualidade. Porque o time não tem aproximação, gente. O time não joga com 3 jogadores próximos para tentar uma triangulação. É isso aí, nação. Tá aí então as últimas informações do Flamengo. O Mengão conseguiu essa vitória então por 2-0. Tem pessoas que acreditam que o Flamengo consegue a classificação lá na Bolívia. Tem outros que estão meio indecisos ainda, mas vou deixar minha opinião aqui. Para mim, o Flamengo conseguiu... É uma boa vantagem. Não é uma excelente, mas é uma boa vantagem. Vendo também que o Bolívar foi pro Maracanã somente para fazer cera e bater nos jogadores, eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha, se o Flamengo manter o placar, segurar, a gente tem que entender que um empate, o Flamengo já está nas quartas de final. E é isso que o Flamengo vai ter que treinar toda essa semana, se preparar para poder, pelo menos, conseguir um empate lá. Eu acredito, na minha opinião, no meu ponto de vista, que o Flamengo passa. Eu acredito nisso. Não sei se vai vencer, se vai empatar, mas um empatezinho ali, meu amigo, já tava bom pro Flamengo chegar nas quartas de final. E pra muita gente que fala o seguinte: mas cadê as goleadas? Meu amigo, quando contratou o Tite, já sabia que esse era o esquema dele. O Tite não é aquele técnico onde o time vai golear de 5, de 8, de 10. O Tite não é assim. Então, vamos ver o que a gente vai preparar para essa próxima partida. Lembrando que agora tem a partida com o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, vale a liderança do Brasileirão, e aí depois vira o canhão de novo para a Libertadores da América. Vamos ver o que vai acontecer, a gente vai ficar de olho e vamos trazendo as informações aqui no canal para vocês, tá bom? Coloca a sua opinião também nos comentários, deixa o like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.